Dando continuidade, então, nós falaremos do primeiro desafio que a igreja enfrentou. Vamos fazer isso de forma progressiva, porque aí nós vamos abordando até nós chegarmos ao relativismo. E aí acaba que você vai se inteirando, você vai compreendendo como se desenrolou esse desafio que o cristianismo explorou. Claro que eu escolhi os principais, assim, que eu achei mais coerentes, mas houve bem mais do que esse desafio. Houve bem mais heresias que surgiram, mas eu preferi explorar só os principais, os mais que eu considero os mais importantes de cada período. Então, você viu que o apóstolo Paulo já previa que viria tempo trabalhoso e que esse tempo teria característica de mestres que pregariam ou que ensinariam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Mestres que essas pessoas o versículo 3 diz que essas pessoas não suportam a sã doutrina, né? Mas pelo contrário se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Então essas pessoas elas se aliam de mestres que pregam o que elas querem ouvir, que satisfazem os seus desejos, e essa satisfação leva essas pessoas a terem comichões no ouvido. Então o apóstolo Paulo já previa que a igreja enfrentaria por situações difíceis e dentre elas o relativismo. Mas no século I, começando pelo século I, e que eu quero observar uma coisa bem interessante, que é, na minha aplicação, a questão do evangelho, né, da graça de Deus, mas para complementar a salvação. E você vai entender por quê. No século I, nós vamos ter um dos primeiros desafios que o cristianismo enfrentou, que foi com os judaizantes. Primeiro vamos entender uma coisa: o cristianismo foi uma forma, uma nomenclatura pejorativa, né, para diferenciar, por exemplo, do próprio judaísmo, né? Então era como se fosse o cristianismo era em seu surgimento, e quando recebe esse nome, a ideia de cristianismo, normalmente é de forma pejorativa. O cristianismo é considerado nos seus primórdios ali como uma heresia, né, que estava surgindo de dentro do judaísmo, né? Mas você deve entender uma coisa, que os judaizantes, que é o que eu vou tratar agora, os judaizantes, né, no século I ali, para entendermos os judaizantes é preciso entender que o próprio Jesus ele era judeu, né? O próprio Jesus ele era judeu. E também entender as nomenclaturas. Por exemplo, quando é chamado de hebreu, Abraão, né? Vem de Abraão. Quando é chamado de israelita, né? Vem de Jacó, que Deus muda o nome dele, não chamar mais Jacó, mas Israel. E aí israelita, né? E quando nós entendemos como judeus, né? Já essa mudança progressiva, né? Essa classificação desse povo, é o mesmo povo, só que vai se classificando de acordo com acontecimentos que vêm à tona. Judeus da tribo de Judá, né? Daí judeus, que vem da tribo de Judá, os judeus. Então, compreendido isso, judaizantes. Então, Jesus ele era judeu, os discípulos também, boa parte dos seus discípulos ali eram judeus, mas com um detalhe, né? Na igreja não só entrou judeus, né? Muitos judeus não creram, claro, né? Hoje é majoritária a própria nação de Israel ali, né? E o povo judeu não crê que Jesus é o Messias, né? Eles não creram. O próprio texto da Escritura vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? O negaram como o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, a partir de Gênesis capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 15, né? A promessa de que da semente da mulher viria um que ia pisar na cabeça da semente, isso já fazendo alusão a Jesus, que progressivamente no Antigo Testamento vai se trabalhando para chegar até Jesus, apresentando ele situações, características que vão se cumprir na sua vida. Então,
a igreja era composta tanto de cristãos gentios como judeus, ou poderíamos dizer pagãos e judeus, né? Que foram se convertendo. Mas daí, e agora? Se o povo viveu tanto tempo, né, debaixo da lei, oferecendo sacrifício nos templos, né? No templo, no caso, né? No templo ali, o templo principal, que Jesus trouxe a profecia que não ficaria pedra sobre pedra, né? Que se derrubasse em 3 dias ele reconstruiria ali, fazendo uma tipologia da sua ressurreição. E agora? Sacrificar animais em forma de expiação ou não precisa mais? Como conciliar, né, o cristianismo que sai de dentro do judaísmo? Como fazer essa conciliação? Então, os próprios judeus que se convertiam tinham essa dificuldade de como agora se comportariam. Inclusive, houve um concílio, e eu quero ler aqui esse texto bem rápido, para que o vídeo não fique tão extenso, mas aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, vai haver um concílio. E esse concílio tem de certa forma, o versículo 1 diz assim: certos homens que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos, se não vos circuncidados segundo costumes instruídos por Moisés, vocês não podem ser salvos. Quer dizer, para que vocês sejam salvos, vocês também precisariam circuncidar-se, como os judeus. Então, peraí, vamos entender logo. Os judaizantes, quem eram os judaizantes? Eram cristãos, tanto judeu quanto não judeu. Então, o que os judaizantes ensinavam? Os judaizantes ensinavam que era necessário que os cristãos adotassem as leis e os costumes judaicos. Veja aí, tá vendo a conexão? Era cristão, Jesus era o Messias, certo. Mas também era necessário cumprir ali, que cumprisse a lei cerimonial, a lei civil, né? E a lei moral. Então era necessário viver como o judaísmo vivia, com adendo que Jesus seria o Salvador. Mas, entendeu? A graça, o evangelho, mas para que houvesse a salvação. Você vê aqui que aqui eles queriam que fosse circuncidado. O versículo 5 diz até assim: mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés, né? Não só os 10 mandamentos, a lei de Deus, mas cumprisse também a lei de Moisés e circuncidassem. Os fariseus que haviam crido, eles queriam, não, tá bom, vocês podem fazer parte, mas vocês têm que circuncidar e guardar a lei, né? Especialmente os costumes judaicos, né? E aí vai haver o concílio, e no versículo 19, né? O versículo 19 do capítulo 15 vai ter a resolução do concílio. Diz assim: por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos em cada cidade Moisés tem homens que preguem e é tido a cada sábado na sinagoga. Então, a resolução é a seguinte: os gentios que vão fazer parte da igreja, eles não precisam viver como os judeus vivem, né? Mas tem alguns critérios, que são se abster das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Pronto. E aí isso aqui vai ser distribuído para as igrejas como resolução da situação com relação ao que os judeus estavam querendo impor, né? Então isso aqui é bem interessante, essa parte, porque ela nos traz, diante desse primeiro desafio,
como ali os apóstolos, como a igreja lidou com isso, né? Porque aí seria outro evangelho. O evangelho é Jesus, é a boa notícia que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas a partir do momento que é o evangelho mais, e aí o apóstolo Paulo, exatamente em Romanos, ele, lembrando que Romanos é escrito tanto para a igreja de Roma era composta tanto por judeus como gentios, e os os judeus sempre tiveram esse orgulho, né, de serem um povo escolhido, e o capítulo 9 de Romanos é um dos capítulos belíssimos. A epístola de Romanos, inclusive, aspa aqui, para fazer uma observação, a epístola de Romanos, ela teve grande influência, por exemplo, na vida de Agostinho de Hipona, ou como alguns conhecem, Santo Agostinho, na vida do próprio Lutero. Lutero vai um dos seus textos, aqui, um dos textos que vai impactar a vida de Lutero é Romanos capítulo 1, versículo 17, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, porque o Lutero tinha muito aquela coisa dele próprio, buscar essa justificação em Deus e não conseguir, e ali se fragilizar, e ali viver uma vida perturbada. E quando ele se depara com essa verdade, né, que o justo viverá pela fé, pois a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus é manifesta no evangelho, o evangelho de Jesus, né, a boa notícia, de fé em fé. E esse justo, no caso justo, agora não mais condenado, mas justo, ele viverá pela fé, é a fé. E o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai exatamente tratar disso, dessa situação, né? E no capítulo 1 ele vai mostrar que Deus, ele manifesta sua ira, e ele vai trabalhar com relação aos gentios a questão da idolatria, dessa depravação. O versículo 18, por exemplo, diz assim, capítulo 1, versículo 18, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça, pois o que se pode conhecer, no caso Deus, ele se revela, né? Ninguém é indesculpável, porque todos têm conhecimento de Deus. O que Deus pode se revelar é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. E como? Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação. Quer dizer, a natureza, a criação revela a Deus, né? O que torna as pessoas indesculpáveis, as coisas criadas. Então isso leva esses homens a serem indesculpáveis. Mas o que esses homens fazem com essa verdade revelada através da revelação geral, né? Revelação geral e especial. A revelação geral para todos, e especial para aqueles que vão crer, para aqueles que vão acreditar, né? Jesus com a revelação perfeita e completa de Deus, a revelação especial de Deus, o evangelho, a boa notícia. E o que essas pessoas fazem com essa revelação geral? Tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, não lhe deram graça, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e seu coração insensato se obscurecer, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagem ao homem corruptível, as aves, os quadrúpedes, quer dizer, a idolatria. Essas pessoas pegaram a revelação de Deus, abandonaram, não quiseram conhecer esse Deus, mas ao contrário, o que essas pessoas fazem? Migram para a idolatria. E é interessante, porque o texto vai dizer qual é as consequências. Deus está irado, e qual é a consequência disso? É o próprio julgamento de Deus, manifesto como Deus os entregou. E por isso Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações. Quer dizer, Deus, a promiscuidade do pecado é a justiça de Deus sendo manifestada nesses homens, porque eles substituíram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. E Deus os entregou às paixões. Primeiro, Deus entrega eles a impureza sexual, depois Deus entrega ele às paixões desonrosas. E aí nós vamos ver a homossexualidade sendo expressa aqui. E
também lá na frente, o versículo 28, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convém. E aí vem, cheio de toda forma de injustiça, malícia, cobiça. Só que o apóstolo Paulo primeiro mostra o gentil, mas ele, não, calma. Mas e vocês? Aí quando chega o capítulo 2, ele vai nos gentios, agora ele vai colocar os judeus, para colocar todo mundo no mesmo patamar. Então ele vai dizer, mas tu que chama judeus, te apoias na lei, quer dizer, você usa a lei como seu referencial, né? Você se gloria em Deus, você conhece a verdade dele, prova as coisas excelentes, quer dizer, vivenciou as obras de Deus, né? Vocês foram instruídos pela lei, quer dizer, os gentios não tinham a lei, mas vocês tinham a lei, vocês tinham a lei, e está convencido de que são guia de cego, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorância, mestre das crianças que tem na lei a formação do conhecimento da verdade. Aí agora Paulo vai colocar ele em igualdade com o gentio. Tu, pois, que ensina os outros, não ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. E aí Paulo vai discorrer. Quando chega no capítulo 3, Paulo vai mostrar que não há diferença, né? Que todos estão na mesma situação. E ele vai abranger o corpo do homem por completo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, então, depois que ele guaia, né, gentil e judeu, ele vai dizer, somos superiores a eles? De modo nenhum. Já demonstrando que tanto judeus, no caso, né, eles se gloriam da lei, né, desonra a Deus pela transgressão da lei. Vocês se gloriam da lei, mas vocês desonram a Deus através da transgressão dessa lei. E aí Paulo segue. Quando chega no capítulo 3, versículo 9, ele coloca todos os dois na mesma situação e mostra que é assim que as pessoas se encontram. Ele diz, então somos superiores de modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeu como grego estão debaixo do pecado. Todo mundo está debaixo da mesma situação. Como está escrito, aí ele vai citar o Salmo 14, versículo 3, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. E agora ele vai passar pelo corpo do ser humano por completo para mostrar. A garganta deles, né, é um sepulcro aberto. Seus lábios. Então o apóstolo Paulo vai colocar todo mundo na mesma situação. E aí ele completa e ele vai explicar para os judeus que tanto se gloriavam da lei, que a lei tinha um objetivo. E ele vai dizer assim, qual é a finalidade da lei? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale, todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Quer dizer, a lei mostra ao homem a incapacidade, né? Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém, né? Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei mostra que o homem é pecador. Se ele é pecador, ele está debaixo do quê? Da condenação. Então o apóstolo Paulo deixa claro que não é pela lei. Não é. Então os judaizantes estavam errados. E o ápice é interessante, porque o ápice, também Paulo, ele para combater esse tipo de pensamento, ele vai dizer que não existe dois evangelhos. Só existe um evangelho. E ainda que um anjo venha pregar um outro evangelho, seja anátema. Só existe um evangelho. Só existe um meio de ser salvo. Não existe dois meios de ser salvo. Não existe três meios de ser salvo. Só existe um meio de ser salvo. É através de Jesus. A boa notícia de Deus. A lei não tinha outra função. Mas qual era a função da lei? Condenar o homem. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer em Efésios 2, capítulo 8 e 9, que pela graça sois salvo mediante a fé. Sois salvo pela graça mediante a fé. A graça e a fé. E isto, né? Isto, a graça e a fé, não vem de vós, é um dom que Deus dá. Então não é pela meritocracia. Agora somos criados, versículo 9, para praticarmos as boas obras. E o apóstolo Paulo no capítulo 3 ainda, o versículo 24,
ele vai dizer, sendo justificado gratuitamente pela graça, por meio da redenção. Jesus, ele pagou a nossa dívida. Não há mais o que fazer para pagar a dívida que você devia por causa do pecado. Mas Jesus pagou a nossa dívida e propiciou todos os nossos pecados. Nos apaziguou diante de Deus. Veja o versículo 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, ofereceu como propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, o sangue propiciatório, para a demonstração da sua justiça. Na paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, mas agora pelo sacrifício de Jesus, através do seu sangue, Deus propiciou todos os nossos pecados, todos os nossos pecados. Então, se você volta a se apoiar na lei, automaticamente você diz que o sacrifício de Jesus ele foi em vão. E aí, para finalizar essa aplicação, Jesus ele justificou, né? Justificou o homem. O versículo 24 diz assim, sendo justificados, quer dizer, nós somos justificados diante de Deus. Eu vou fazer uma ilustração para fazer a conclusão com relação aos judaizantes. O que é justificado? Pense, você é condenado, cometeu um crime, está diante de um tribunal. Está aqui o acusador, o juiz, o réu, você e o advogado. Só que o que acontece? Não há desculpa, tem provas contra você. Você está condenado. Você está condenado. Não há o que fazer. Só resta ao juiz condenar você. Mas aí agora ouça a ilustração. Deus olha lá do céu. Deus é o juiz. Ele olha lá do céu. Você está lá embaixo. Condenado. Não há. Todas as acusações contra você são verídicas. Está condenado. O pecado. O salário do pecado é a morte. Está condenado. Mas aí o que acontece? Deus olha lá dos altos céus. E aí ele vem no meio do caminho para você. Para olhar você irado com você, como diz aqui o versículo. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Deus está irado, a justiça se manifesta. Mas, quando Deus olha lá dos altos céus, o que ele contempla? Ele contempla você. E ele contempla você como condenado. Mas quando ele olha no meio do caminho, ele vê Jesus, ele vê a cruz. E aí você, né, é salvo por essa graça de Jesus ter morrido no seu lugar. Então, quando ele chega até você, ele não vê você mais como alguém condenado, mas como alguém justificado, como alguém apaziguado, como alguém que pagou toda a dívida. E ele não vê mais você como um condenado, mas vê você como um justificado pelos seus méritos, não por algo que você foi fazer, não, de graça, pela redenção. Jesus, ele pagou toda a sua dívida. E como é que eu me aposto disso? Por meio da fé em Jesus Cristo, versículo 22. Por meio da fé em Jesus Cristo, que nos redimiu, justificou e propiciou todos os nossos pecados. Então, trazendo para hoje, tem muitas igrejas que colocam peso sobre a vida das pessoas, e Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O que nós vemos hoje? Muitas igrejas mesmo, colocando um jugo tão pesado, que é o evangelho mais. É Jesus mais. Então, é Jesus mais os dogmas. Muitas vezes está de acordo com as escrituras, muitas vezes não está de acordo com as escrituras, colocando peso sobre a pessoa. É Jesus mais o que ele pode dar, o sacrifício. É o sacrifício da fogueira santa, né? É Jesus mais, né? Tudo que você tem que levar, tudo que você tem que fazer, né?
é Jesus mais, e não. É só Jesus a salvação. É crer nele como Salvador. É só Jesus. Não é Jesus mais. É Jesus e só. Ponto final. Então, para finalizar, esse foi um dos obstáculos que a igreja, um dos desafios que a igreja enfrentou. Século I, né? Os judaizantes, né? Aqueles que queriam acrescentar algo a mais à graça, à boa notícia. Era o evangelho mais. Mas o homem, ele só pode ser salvo, ele só vai ser salvo através de crer em Jesus. Crer em Jesus mediante essa fé. Essa fé não provém de você, mas essa fé é um dom de Deus. E todo homem está condenado diante de Deus. Precisa aceitar Jesus como Salvador. Então, essa parte, que é a segunda parte do texto, né? A verdade de Deus, os absolutos de Deus ou o relativismo do mundo. Já fizemos uma introdução e expomos o texto de 2 Timóteo de forma sintética, capítulo 4, versículo do 1 ao 5, na primeira parte, e agora os judaizantes. Em seguida, vamos abordar a questão do gnosticismo, que foi o segundo desafio que a igreja enfrentou ao longo dos séculos, final do século I, século II. Então, dá seguimento aí o terceiro vídeo e vamos continuar com o gnosticismo como o segundo desafio.